Olha, hoje um amigo me questionou do ex-presidente e ex-presidiário for candidato a alguma condição de ele vir a ser eleito. Eu disse que Jesus Cristo, quando disputou a sua primeira eleição, ele perdeu. E perdeu para um ladrão, um político ladrão. Você fala, poxa, Jesus nunca disputou a eleição. Claro, ele não se inscreveu para concorrer a nenhum cargo político eletivo. Mas ele foi colocado em votação pelo então governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que havia lavado as suas mãos diante do sangue daquele justo, e colocou para o povo decidir em votação quem seria solto. Era uma tradição judaica, no período da Páscoa, soltar um preso. E ele tinha 2 presos diante de Pilatos E diz a Bíblia que o povo escolheu o político ladrão Barrabás. Mas Barrabás era político? Era sim. Ele cometeu um crime de assassinato. E diz a Bíblia que em um motim havia assassinado uma pessoa por ato de sedição. E o que é sedição? Sedição é uma conduta aberta com discurso e organização que tende à rebelião contra a ordem estabelecida. A sedição geralmente inclui a subversão de uma constituição e o incitamento ao descontentamento ou a insurreição contra a autoridade estabelecida. Você vê alguma semelhança disso com a esquerda no Brasil? E Barrabás era um ladrão, conforme diz a Bíblia, criminoso, homicida e político, que incitava o povo, as multidões, contra o Império Romano. Essa mesma coisa que foi dita por José Disseu, né? Tomar o poder não pelo voto, mas pela força. E o que acontece? Estava ali Jesus diante de Pôncio Pilatos e do povo, e foi colocado em votação, e o povo preferiu Barrabás. O povo disse, solte-nos Barrabás, solte-nos esse ladrão político em lugar deste. Então não é impossível de que, a exemplo do que aconteceu ali, porque o povo foi incitado pelos principais dos sacerdotes, que eram grandes formadores de opinião, e os incitadores do povo judeu à época. Mais ou menos o que a grande imprensa faz hoje, né? Pôncio Pilatos lavou as mãos. E a situação do ex-presidiário Lula está agora nas mãos do STF, a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo há uma ação movida pela defesa de Lula que declara o ex-juiz Sérgio Moro suspeito, né, no julgamento dado ao ex-presidiário Lula por conta do caso do triplex do Guarujá. E aí, de fato, será feito um trabalho escancarado da grande imprensa e dos grupos de esquerda para manipular a opinião pública. Há a possibilidade, sim, de ele vir a ser presidente da República, depende do povo. Por trás disso tudo ainda tem a possibilidade de fraude numa eleição, que é a coisa que o atual presidente mais teme. E aqui eu peço perdão se alguém me julgar leviano por fazer essa analogia, mas de fato Jesus perdeu a primeira eleição que disputou, a primeira e única. Infelizmente, o povo optou por um político ladrão e por um ladrão político e o colocou livre. O povo pediu Barrabás livre. E Barrabás foi solto e Jesus foi morto, crucificado.